baixa exposição de risco, ou seja, o risco praticamente zero. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo eu quero trazer um leque, de oportunidades. Na verdade não é um leque, na verdade vou trazer para você aqui dois caminhos que você pode entender qual o seu perfil e poder seguir. É lógico que a gente precisa, antes de iniciar o nosso conceito básico aqui sobre investimentos. Quando a gente fala de investimentos, é algo assim que está crescendo muito no Brasil. Antes as pessoas tinham muita crença de que investimento era ruim, era algo que muito arriscado, Então as pessoas sempre preferiam colocar na poupança, Não considero poupança como investimento, tá? A gente sabe que é um investimento, mas, pô, cara, não considero uma poupança como investimento. A não ser que você tenha aí uns 100 milhões na sua conta aí para estar colocando e ficar muito mais tranquilo. Mas, de fato, a gente sabe que a poupança, ela é um investimento, é uma carteira de investimento, porém, uma rentabilidade muito baixa. É ridícula uma rentabilidade dessa. E aqui eu quero te passar alguns pontos que você precisa antes entender o seu perfil. Qual seria o seu perfil hoje? O seu perfil, ele seria um perfil de investidor conservador, moderado, agressivo? E por que a gente entender esses perfis? Porque é através desses perfis que a gente vai identificar qual o melhor caminho seguir. Se a gente realmente pretende ficar na renda fixa ou a gente pretende ir para a renda variável. E o que seria uma renda fixa para você estar investindo? Talvez você caiu aqui de paraquedas. Eu quero me apresentar. Meu nome é Wellington Martins e eu atuo com robôs de automação dentro do mercado financeiro de Forex, onde é um mercado de renda variável, é um mercado que ele possui um risco muito grande em comparação os outros mercados, que é um mercado muito volátil, onde você consegue também, de acordo com o risco que você corre, de acordo também com os resultados que você pode vir obter, certo? Então é basicamente assim. A renda fixa, hoje, a gente tem uma questão muito simples de entender. Eu separei aqui para você entender. A renda fixa, maior previsibilidade de retorno, baixa exposição de risco, ou seja, o risco praticamente zero, um risco muito baixo. Aplicações mais simples, ou seja, você colocou o dinheiro lá, você não tem que ficar analisando, não tem que ficar entendendo muito. E o potencial de retorno é menor, ou seja, o potencial de retorno da renda fixa é muito baixo em comparação ao da renda variável. O que eu estou te passando aqui não é te falando o que você tem que fazer, tá? É simplesmente comparações e você tomar a sua decisão. Cabe a você achar, meu perfil, eu prefiro mais uma renda fixa, eu prefiro eu quero correr praticamente zero risco. Então você precisa ir para a renda fixa. Temos a renda variável, que temos aqui, impossível prever a rentabilidade. Ou seja, você não tem como saber o quanto você pode ganhar e muito menos a porcentagem. Você não tem como prever isso. É impossível de você prever. É uma renda variável. Isso oscila. Maior exposição de risco, ou seja, você tem muito mais risco na renda variável. Ou seja, muito mais risco quer dizer o quê? O risco de você perder o seu capital, o risco de você tomar certos tipos de prejuízos. Por quê? É uma renda variável. Então, automaticamente, você tem um risco muito maior do que na renda fixa. Investimento mais complexo, você tem várias modalidades, você tem várias opções de trabalhar no mercado de renda variável, como você pode estar utilizando na Bolsa de Valores, no mercado B3, você pode estar atuando no mercado Forex, no mercado de cripto. Isso tudo se torna renda variável ali, que é um mercado de alto risco para você estar investindo. Porém, você consegue ver aqui que o potencial de retorno da renda variável ele é um retorno muito maior comparado à renda fixa. E por quê? Porque como você vai entrar para o mercado de renda variável, então você sabe que existe um risco muito maior comparado à renda fixa. E automaticamente, com essas comparações, você sabe que o seu risco é maior, então com certeza, consequentemente, o seu retorno vai ser maior. É basicamente o retorno da renda variável está atrelado ao seu risco que você pretende correr. Então, por isso que é muito importante você identificar o seu perfil. Se você está disposto, se aqui você perder aquela grana, será que você acabou para você, o seu fim?
Será que você está pegando essa grana como empréstimo para botar numa renda variável? Então tudo isso você precisa colocar na balança e não sair colocando um dinheiro feito um louco, achando que por ser na renda variável, você simplesmente vai ter 20, 10% ao mês, 5% ao mês. Só que você precisa entender se você também está disposto a perder aquele capital, aquela grana, tá? Num resumo simples, para a gente ver qual que seria melhor, é você identificar, pô, se eu tenho pouca grana, eu for para a renda fixa, automaticamente eu não vou conseguir viver daquilo tão cedo. Suponhamos que você consiga, basicamente, aí, ter um retorno aí de 16% na renda fixa, né? Suponhamos. Você tem lá 16% ao ano. Então, imagina que você tem lá 10 mil reais, né? 10 mil reais. Um valor hipotético aqui que eu coloquei. Então, a gente coloca aqui na nossa calculadora, só para me ver aqui e entender, tá? Eu tenho aqui 10 mil reais e eu vou ter uma rentabilidade, né, na renda fixa de 16%. Eu estou sendo modesto aqui, tá? 16% ao ano. Então, mais 16% ao ano. Então, a gente tem R$ 1.600, ou seja, você levou um ano com 10 mil reais parado lá. Você precisa aguardar aquele um ano se completar para você ter esses R$ 1.600 na sua conta. Agora você está com saldo total de R$ 11.600. Eu estou exemplificando para você com uma rentabilidade de 16% ao ano. Vamos se basear numa taxa CDB, entre 15% a 16% ao ano. Relativamente, uma taxa, eu considero, para você que tem pouco capital, uma taxa muito baixa. Se você concorda comigo, deixa nos comentários aí desse vídeo, correto? Então, imagina que agora você tem 50 mil, né? Vamos botar 100 mil. Você tem 100 mil. E agora a gente vai ter uma rentabilidade aqui de 16% ao ano também, que no caso agora a gente está falando de 16 mil reais num ano, tá? Num ano. Então, ou seja, você tem 100 mil reais, né, na renda fixa com risco baixo, risco baixíssimo, tá? Menor risco. E aí você está tendo 16 mil reais de retorno. Então vamos pegar basicamente aqui esses 16 mil reais e vamos converter por 12 meses, que é o que ele renderia para você todo mês. Vamos ver quanto que dá, no caso, você com 100 mil reais numa renda fixa, tá? Com menor risco. Então você tem 16 mil reais dividido por 12. Então a gente tem aqui por mês R$ 1.333, baseando numa taxa aí de 16% ao ano, relativamente para um capital de 100 mil, acredito que é uma rentabilidade muito baixa. É lógico que aqui a gente está falando de renda fixa, tá? Renda fixa e com menor risco. Então, quando a gente fala de menor risco, a gente fala de menor rentabilidade. Então, não adianta você querer achar uma rentabilidade alta com risco baixo. Você não vai achar isso, tá? Não vai achar. Então, estou falando aqui que você está com 100 mil na sua conta e está com R$ 1.300 praticamente aí por mês na sua conta aí, né? Ou seja, você tem R$ 1.300 para gastar, tá? Basicamente aí um salário mínimo para gastar todos os meses. Não está ruim para quem quer viver aí com uma aposentadoria, né? Nada mal, o cara tá ali recebendo a aposentadoria de um salário mínimo, com 100 mil lá na conta. O cara já, para ele, se ele tá bom, tá confortável, tá recebendo esse valor, show de bola. E ponto, tá? A gente tá falando de um retorno baixo, em questão também do risco baixo, beleza? Agora a gente pode partir para a questão de uma renda variável, para a gente poder entender. Primeiramente, a gente sabe agora que a gente tem na renda variável, é possível de prever a rentabilidade, ou seja, a gente não sabe quanto que a gente vai ganhar. A gente sabe que a nossa exposição de risco, né, é muito maior, a gente sabe disso. O nosso investimento muito mais complexo, ou seja, muito mais complexo porque a gente precisa entender mais a fundo de como a gente está aplicando, de como a gente está fazendo com que gere esses resultados para a gente, ou seja, a gente fazendo, são vários tipos que a gente pode fazer ali
de investimento na renda variável, mas um deles é você fazer o seu trade ali, certo? Para você ter a sua rentabilidade. E aí você precisa entender um pouco a fundo de renda variável. Potencial de retorno muito maior do que da renda fixa. Então vamos agora fazer uma simulação básica aqui, e eu vou te mostrar aqui uma conta que eu tenho operando, né? Ou seja, uma ferramenta que opera para mim. Lembrando que a gente está falando de renda variável e de alto risco. A gente não está falando de renda fixa e risco baixo, tá? A gente não está falando disso. A gente está falando de risco alto. Isso você precisa ter em mente. O meu risco é muito alto de perder o meu capital, de perder parte dele ou de perder todo o capital. Meu risco é alto, porém a minha rentabilidade é muito maior, mesmo com pouco capital. Então a chance de você correr o risco te transforma também em ter algo muito maior, ou seja, um retorno muito maior. Então a chance de você ter o risco baixo te transforma também em ter uma rentabilidade muito baixa. Então perceba esses dois perfis, né? Então a gente pode ficar no meio, Wellington. Aqui a gente só tem duas opções, renda fixa ou renda variável, tá? Só tem as duas opções. Quando a gente parte para a renda variável, que é um mercado de risco, então a gente pode entrar ainda no mercado de risco e tentar diminuir o máximo de risco, tá? Lembra que eu te falei no começo do vídeo que o quanto a gente busca é basicamente o quanto vai estar atrelado o nosso risco. Então, se você busca 20%, basicamente você está buscando um risco também bem próximo a essa realidade também de perda de 20%, ou às vezes até mais, dependendo de uma estratégia, né, que você estiver utilizando, beleza? Então, vamos imaginar aqui, ó, nessa conta que eu tenho aqui. A gente está aqui numa conta aqui, onde eu tenho uma ferramenta de automação que atua para mim dentro do mercado financeiro de Forex, ou seja, o mercado estrangeiro. Então eu estou aqui numa conta MyFXBook, onde eu tenho uma ferramenta que atua para mim, fazendo o trade para mim aqui 100% no automático. E a gente consegue ver aqui de cara aqui, desde dezembro que eu iniciei nessa conta, a rentabilidade que ele está me dando aqui, né? Então a gente tem aqui um ganho falando aqui de 38%, tá? Desde que iniciou aqui, desde dezembro de 2022, né? Até a data de hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou aqui com 38% de ganho. E a gente consegue ver aqui que o meu rebaixamento, que seria esse rebaixamento? Ou seja, o meu risco, né? O quanto que eu expus a minha banca. Ou seja, desse capital que eu iniciei aqui, tá? Desse capital que eu iniciei basicamente aqui com uma banca de um pouco mais de 5 mil dólares, e eu estou com lucro total aqui de 2.356 dólares de ganho, ou seja, quase 40% de ganho praticamente dentro de 30 dias, né? Relativamente quase um pouco mais de 30 dias, lembrando também que o mercado ele funciona basicamente de segunda a sexta, então a gente tem que entender essa parte, essa questão. Mas o que eu quero falar para você é que o risco meu, ele foi basicamente um pouco menor do que a rentabilidade que já obtive aqui, certo? Porém, esse risco ele pode aumentar muito mais, porque é o que eu estou buscando, tá? É o que eu estou buscando. Então, assim que eu concluo praticamente aqui 50% de ganho, eu já faço o meu saque. Eu poderia fazer o saque de todo o meu capital que eu investi e deixar somente o valor que eu obtive de ganho. Eu iniciei com quase 6 mil dólares nessa banca aqui, foi em torno de uns 5.900 que eu iniciei, e hoje eu estou com essa rentabilidade aqui, ou seja, praticamente quase chegando aí na casa dos 50% de lucro. Tive um risco relativamente aqui alto, né, comparado, igual a gente estava falando lá, comparado uma renda fixa, né, que você não tem risco nenhum. A gente está falando aqui do mercado de renda variável, onde possui um risco muito maior, porém com a rentabilidade gigantesca. Agora vamos exemplificar aqui comparado com a renda fixa, né? Da mesma forma que a gente fez, começando com 10 mil e fizemos a comparação com 100 mil reais, vamos comparar também dentro do mercado de renda variável, quanto que a gente ia obter baseado, né, na minha experiência, baseado no que eu vivencio e o que você pode também aplicar, lembrando também, conforme eu sempre falo, é um mercado de risco,
Então, se possui risco, possui alta chance de retorno, ou seja, o retorno é muito maior do que se você tivesse na renda fixa, correto? Então, guarda isso para você não achar que você vai no mercado de renda variável e não vai ter risco, que existe um risco muito grande. Muitas pessoas não falam, mas eu deixo bem claro, bem transparente, para que você saiba o que você está fazendo com o seu capital e aonde você quer chegar. É muito importante você entender esse conceito básico. Então vamos lá. Então vamos se identificar aqui que a gente tem, simplesmente, a gente tem 10 mil reais, que no caso, no mercado Forex, a gente atua com dólar, né? Ou seja, então a gente vai converter, fazer uma conversão básica, tá, cara? Da mesma forma que eu estou fazendo uma conversão básica, vai ser o resultado também. Então vai ficar elas por elas. Então, basicamente, o dólar hoje, vamos botar 5 vezes mais que o real. Então a gente tem 10 mil reais dividido por 5 vai dar 2 mil dólares. Então, sabemos que 10 mil reais se transformou em 2 mil dólares. Agora, vamos botar numa rentabilidade também. Vamos ser bem simples, tá? Não vamos ser muito agressivo, conforme eu te mostrei na minha conta ali do MyFXBook. Vamos simplificar aqui. Vamos botar que você lucrasse 3% praticamente. Vamos botar aí 5% ao mês. Então, você tá tendo aqui uma rentabilidade aqui você tem 2 mil dólares na sua conta e você teve 5% ao mês, que a gente sabe aqui que 5% ao mês vezes 12 meses, tá? Lembra que não é renda fixa, é renda variável. Então a gente pode simplesmente colocar que um mês você teve 3%, outro mês teve 5%, outro mês teve 4%, outro mês de repente você fechou no negativo. Mas vamos colocar aqui que você teve uma rentabilidade aqui de 50% no ano, tá? De 50% ao ano. Então você está falando aqui que você tem 2 mil dólares mais 50%, né, ao ano, que no caso agora você tem mais 1.000 dólares de resultado, mais 1.000 dólares. Então a gente sabe agora, a gente tem 3 mil dólares na nossa conta e agora a gente volta a conversão, né? A gente converte de novo de dólar para real. Então 3 mil dólares vezes 5, a gente sabe que a gente agora tem 15 mil reais, né? Ou seja, em um ano você ganhou 5 mil reais, totalmente diferenciado daquela conta que a gente fez numa renda fixa, que a gente estava lucrando em um ano, uma conta de 10 mil reais, a gente lucrou ali em torno de 1.300 reais. A gente agora está falando de praticamente 5 vezes mais o retorno durante um ano. Então, se a gente pegar agora uma banca de 100 mil, conforme a gente colocou aqui, no outro exemplo de renda fixa, a gente tem uma banca de 100 mil e a gente coloca também mais 50% ao ano, que a gente sabe agora que a gente está falando que a gente tem 50 mil de retorno durante um ano, ou seja, 50% que a gente já lucrou do nosso capital durante um ano. E aí você pega esses 50 mil e divide por 12 meses. Aí você tem agora uma rentabilidade de R$ 4.166 todos os meses na sua conta no mercado de renda variável. Lembrando que esses valores todos que eu acabei de citar aqui, eles podem oscilar, pode ser para mais, pode ser para menos. Lembrando também que esse eu coloquei aqui um perfil dentro do perfil de renda variável, o mercado de risco, eu coloquei num perfil conservador, porque dentro do mercado de alto risco, ainda assim, por ser um mercado de alto risco, você precisa entender que tem possibilidade de você trabalhar com menos risco, né? O mercado ele é de risco, mas você pode filtrar isso e trabalhar com menos risco, né? A gente sabe que está dentro do mercado de risco, porém precisa trabalhar com menos risco, ou seja, menos retorno, mas no caso você vai ter mais retorno comparado à renda fixa, porém menos risco dentro do mercado de risco, né? Ficou às vezes muito complexo, mas é basicamente assim que você precisa entender. Porque se você aumenta o seu nível de ganho dentro do mercado de risco, eu quero então agora sair dos 5% ao mês e ir para 10% ao mês, 20%. Então você tem que entender que o seu risco vai estar atrelado, ou às vezes até mais, dependendo do mercado, dependendo de vários fatores que podem acontecer no mercado, que é o mercado de renda variável, ele oscila, né? É um mercado de muita liquidez, inclusive nesse mercado que eu atuo, que é o mercado Forex, o mercado tem muita liquidez, tá? O mercado oscila muito durante o dia, e aí você pode estar buscando uma rentabilidade muito grande e pode também sofrer uma grande consequência por isso.
É isso que você precisa entender. Esse é o meu papel, de passar essa visão para você, para que você entenda que existem ferramentas que podem sim facilitar a sua vida, comparado, igual você viu na renda fixa, né, que o investimento é muito simples. Já comparado à renda variável, o investimento é mais complexo devido a você ter que entender de análise gráfica, você ter que entender do processo para você aplicar o seu dinheiro, como que você vai aplicar, como que você vai, se caso você for fazer seu trade, né, ou for colocar o seu dinheiro na mão de algum investidor, enfim, são várias possibilidades, então você é muito mais complexo. Então por isso que eu te falo que existem ferramentas, assim como eu atuo hoje com ferramenta que faz se torna mais simples, porém a gente precisa entender esses conceitos de trabalhar no mercado de risco e também diminuir um pouco mais o nosso risco, ao invés de a gente trabalhar de qualquer jeito, né, de forma muito agressiva, buscando valores, porcentagens muito gananciosas, e esquecem do risco. E a maioria perdem todo o capital e acha que esse mercado não funciona, acha que a corretora está te manipulando, enfim, coloca vários obstáculos, vários empecilhos e falam que não funciona. Mas de fato funciona, mas você precisa também se atentar a esses conceitos, e muitas pessoas que hoje em dia vivem do mercado sabem muito bem do que eu estou falando, tá? Essa é a minha visão sobre a renda fixa e a renda variável, e aí você tira suas conclusões, vê o que é melhor para você, se você talvez tenha um capital muito maior, ou às vezes tem um capital menor também, e não quer correr esse risco de talvez possa até perder o seu capital todo, então você fica na renda fixa, que é melhor para você, tá? Porque quanto mais você também fica com medo, é bem provável também que você também não vai alcançar. Porque, cara, se você tem 10 mil, 50 mil reais, você está na renda fixa, é bem difícil isso acontecer. Ou investir em outras coisas do que você deixar ali o seu dinheiro rentabilizando ali, a não ser que você esteja disposto a daqui a não sei quantos anos começar a viver daquilo ali. Aí tudo bem, tudo ok, não tem nenhum problema. Mas se você quer acelerar esse processo, você precisa destravar um pouquinho desse medo e começar a investir em algo totalmente diferenciado, um pouco mais de risco, mas um pouco mais de retorno. Mas você precisa entender esse conceito básico, beleza? Espero poder ter te ajudado com esse vídeo aí. Muito importante, se esse vídeo te ajudou, você acha que esse vídeo te agregou valor, deixa o seu like, é muito importante. Um conteúdo muito massa, muito rico, para que você abra sua mente, clareie aí, muda a sua chave aí. Talvez você tenha muito medo, talvez você tenha dúvida, talvez você está em cima do muro. Então talvez esse vídeo te ajudou a destrinchar mais a questão de renda fixa e renda variável. Existem diversos tipos de investimento, só que aqui eu exemplifiquei para você da melhor forma, para não ficar algo complexo, não confundir muito, não te confundir mais ainda, talvez a confusão que já esteja na sua mente aí sobre investimentos, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, que a gente sempre está com conteúdo massa. Lembrando que logo a gente vai estar disponibilizando também os acessos sobre mesas proprietárias, conforme eu venho falando no meu canal aqui, conteúdo rico, onde você vai poder também, com um pequeno capital, investir numa empresa, comprar um plano ali e a empresa disponibilizar o capital dela para que você opere também no mercado de risco, e basicamente você não tem risco nenhum, porque você vai estar operando o capital da empresa. Mas deixa nos comentários aí qualquer dúvida que você possa vir ter, para que eu possa te ajudar, ou quem sabe criar até conteúdos baseados no que você tem dúvida. Forte abraço aí, fica com Deus.